Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao programa Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anrix. Viver Bem, o cuidado Unimed Porto Alegre no seu dia a dia. Unidade de Pediatria 24 horas, Unimed Porto Alegre, Shopping Total. E Anrix, 75 anos, a casa do médico gaúcho. É sempre um prazer ter a sua companhia. A partir de agora, você é nosso convidado para mais um bate-papo sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Sempre com especialistas que ajudam a esclarecer dúvidas e levam informação confiável até você. Você conhece alguém que convive há meses ou até anos com diarreia frequente, dor abdominal, perda de peso ou sangue nas fezes e acredita que isso seja normal? Esses sintomas podem ser sinais de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, condições crônicas que afetam milhões de pessoas no mundo e que muitas vezes demoram a ser diagnosticadas por serem confundidas com outros problemas gastrointestinais. Para esclarecer esse assunto e falar sobre os avanços no diagnóstico, no tratamento e nas pesquisas clínicas, recebemos hoje a gastroenterologista a doutora Luciana Harlacher, mestre em gastroenterologia pela URGS, membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Organização Brasileira de Doenças de Crohn e Colite, e preceptora do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e investigadora principal de estudos clínicos na área. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite para vir aqui conversar um pouco mais sobre a importância, do diagnóstico, da avaliação e do acompanhamento dessas doenças. Com certeza. E parabéns pelo currículo aqui. Obrigada. Em torno dessas patologias aqui que a gente precisa esclarecer para que o nosso ouvinte tenha mais uma orientação e observe os sinais, né? Claro. Então, isso é imprescindível. Doutora Luciana, é muito comum ouvirmos alguém dizer: meu intestino sempre foi sensível, né? Tenho as crises de diarreia desde jovem, mas já me acostumei. Até que ponto esses sintomas deixam de ser algo passageiro e passam a indicar uma doença inflamatória intestinal? É bem importante a gente manter a atenção em relação a esses sintomas, justamente porque, claro, se a gente tem um sintoma de diarreia de menos tempo, até 14 dias de evolução, se tem um fator desencadeante, algum alimento suspeito, claro, a gente está falando mais de uma gastroenterite aguda, alguma coisa mais para o lado de infecciosa. Passado disso, então quando a gente tem uma diarreia mais prolongada, acima de 14 dias, ou se a gente tem uma diarreia crônica acima de 4 semanas, já é um indicativo de que a gente tem que procurar atendimento, tem que procurar uma investigação desse quadro. Não só a doença inflamatória intestinal, mas a gente pode estar falando de um quadro de neoplasia de cólon, por exemplo, uma situação câncer, que a gente tem um câncer, a gente tem que ficar atento a isso. E outras doenças, intolerância à lactose, doença celíaca, a própria síndrome do intestino irritável, que é muito prevalente na nossa população, também é uma coisa que merece essa investigação, até porque a gente tem tratamentos para todas essas doenças e a gente pode oferecer uma melhora, um alívio sintomático, claro, que a pessoa consiga retornar para o seu padrão habitual, ou pelo menos que a gente consiga ter qualidade de vida, né? Claro, qualidade de vida, porque diarreia e dor abdominal, vamos combinar, que tira bastante a qualidade de vida dos nossos pacientes. Né? Total. E a questão da doença inflamatória intestinal, que é bem importante que a gente fique cada vez mais atento, à possibilidade de desenvolvimento dessas doenças, justamente para que a gente consiga ir atrás e procurar esse diagnóstico. Fazer um rastreamento, né? Claro. E doutora Luciana, partindo desse pressuposto, uma pessoa pode conviver durante anos com a doença de Crohn e retocolite e não saber disso? Pode. A gente sabe que em diversas séries, em diversos estudos, a gente tem uma porcentagem significativa dos pacientes que têm um atraso no diagnóstico, tá? E esse atraso muitas vezes chega a 18 meses, 2 anos, tá? E quanto mais a gente atrasa esse diagnóstico, mais a gente atrasa a oportunidade de oferecer um tratamento para esse paciente. E a gente sabe que essas doenças podem ser progressivas. Elas fazem o que a gente chama de dano intestinal. Então, dependendo da doença de Crohn, tem um dano intestinal mais específico, a retocolite tem um outro tipo de dano intestinal, mas isso pode se tornar com que esses sintomas acabem ficando mais crônicos e de mais difícil tratamento.
Então, a importância dessa janela de diagnóstico, da gente diagnosticar o mais cedo possível, é justamente a gente conseguir oferecer uma terapia efetiva o mais cedo possível, para evitar danos intestinais de longo prazo. Então, isso seria bem importante que a gente conseguisse chegar nesses pacientes, idealmente antes desses 2 anos, e claro que quanto mais cedo, melhor. Com certeza, né? Muitas vezes o paciente passa por vários consultórios antes de descobrir o que tem, né? Isso é uma outra realidade. Quais são os sinais que costumam acender um alerta, principalmente para o gastro, né? Sim, sim. Se trata de algo mais sério. Exato. Até quando o paciente chega no gastroenterologista ou no coloproctologista, que muitas vezes atende essas doenças, até, né, esses colegas têm uma vivência um pouco maior com essas doenças e facilita um pouco o diagnóstico. A questão é que muitas vezes esses pacientes acabam procurando um médico mais generalista, né, que ainda bem, cada vez mais a conscientização dessas doenças tem ocorrido, então cada vez mais eu tenho colegas que não são especialistas na área, mas que acabam fazendo o diagnóstico, ou pelo menos levantando a suspeita e orientando o paciente, mas infelizmente, né, o conhecimento ainda não é 100% dos colegas e eventualmente algum diagnóstico acaba passando batido. Mas sim, a gente tem alguns sinais de alarme, tá? Principalmente, a gente está falando de o quadro clássico, né? Pacientes com diarreia, com dor abdominal. E no caso da retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn de cólon, a gente tem muita ocorrência de sangramento retal. Então, o paciente nota sangue nas fezes. Muitas vezes não é só aquele sangue que é visto somente na higiene, é um sangue que vem misturado ao conteúdo, ao bolo fecal, misturado às fezes, tá? Então, esses são sinais que a gente tem que ficar bem atento. Mas a gente pode ter sinais sistêmicos, do tipo perda de peso. Eventualmente, alguns pacientes podem ter febre, né? Também é uma coisa que a gente tem que cuidar. Pacientes com doença de Crohn podem ter lesões no entorno do ânus, que a gente chama muitas vezes de fístulas, ou existem outras manifestações, que são manifestações perianais na doença de Crohn, então isso é uma coisa também para ficar atento. A gente tem que ficar atento também àqueles pacientes que têm uma perda de peso importante, que, né, aqueles pacientes que se sentem uma fadiga mais pronunciada. Eventualmente a gente tem também aqueles pacientes que fazem o diagnóstico ou suspeitam um diagnóstico com uma anemia, com algum déficit nutricional, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12. Às vezes surge um alerta de que daqui a pouco assim a gente não esteja com trato digestivo, né, com toda a sua eficiência, digamos assim, em absorção desses nutrientes, e isso acaba sendo um sinal de alarme para a gente, né? Eu imagino, é uma doença sistêmica, né? É uma doença sistêmica. Quer dizer, até dores articulares, tem pessoas que relatam também. Exato, né? Dor articular, manifestações oftalmológicas, manifestações dermatológicas. É importante a gente lembrar também da importância da história familiar. Então, a gente sabe que essas doenças têm um componente genético. Então, aquele paciente que tem um familiar que tem a doença de Crohn ou retocolite, ou até mesmo outras doenças autoimunes, também entra nessa conta. Então, um paciente que tem um familiar com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, psoríase, também é uma doença muito semelhante à doença de Crohn, então guarda uma característica genética em comum. Então, muitas vezes a gente tem essa questão também de se atentar à história familiar. Essa questão de ter uma predisposição. Exato. Né? Que é a questão do meio que vai influenciar, exato, né? Exato. Não é só a questão genética que determina que uma pessoa vai ter doença de Crohn ou retocolite, mas a questão genética significa que aquela pessoa já existe a base, né? Já existe aquela base inicial para que a pessoa, né, com o passar da vida, com os eventos da vida, acabe desenvolvendo alguma doença autoimune. Mas a genética está ali presente, já é uma coisa para a gente prestar atenção. Tem que prestar atenção, né? Eu sempre comento isso com os ouvintes para a gente saber o histórico familiar, né? Principalmente mãe, pai, avós, porque se tem alguma desconfiança, isso até facilita até para os médicos, né? Claro, para saberem com certeza. Que existe uma doença de base familiar, né? Sim, com certeza. E, doutora Luciana, apesar de serem frequentemente citadas juntas, o Crohn e a retocolite ulcerativa, né? E elas são bastante diferentes. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho o que muda entre elas. Sim. Elas são do espectro da doença inflamatória intestinal, né? Então, elas acabam ganhando essa alcunha, mas são doenças diferentes, tá? Elas têm uma base genética muito semelhante. Então, quando a gente vai olhar os mais de 400 genes que já foram identificados em relação à doença inflamatória intestinal, a maioria deles, eles são genes que são relacionados à doença de Crohn e à retocolite também. Então, poucos são os genes que são exclusivos da doença de Crohn ou da retocolite. Então, na verdade, se a gente for olhar, elas têm mais semelhanças do que diferenças, mas elas têm diferenças, tá?
A doença de Crohn, por exemplo, ela é uma doença que, classicamente, ela pode acometer da boca ao ânus, né? Se fala que a gente pode ter lesões orais, aftas orais, todo o trato digestivo pode ser acometido, e a gente tem também a questão de doença perianal, como eu comentei. Então, a gente pode ter doenças do intestino delgado, doença de Crohn de estômago. Claro que a doença de Crohn, ela tem os seus locais favoritos. Então, ela costuma acometer o final do intestino fino, o final do intestino delgado, e o cólon. Ela prefere, digamos assim, essas regiões. Então, ela tem as suas certas preferências. E também uma característica da doença de Crohn é que ela tem uma tendência a formar duas complicações mais comuns. Uma delas é a estenose. A estenose significa o quê? É uma porção do intestino que sofreu um processo inflamatório, e nesse processo inflamatório ele reduziu de calibre. Então é como se, né, o calibre daquele tubo fosse diminuindo, e aí dificulta a passagem das fezes. Fica mais estreito. Mais estreito, diminui a passagem do bolo fecal, e com isso acaba gerando dor abdominal, distensão abdominal, uma série de sintomas característicos disso. E uma outra complicação que pode acontecer é quando a gente tem uma aproximação de uma forma inflamatória de duas alças intestinais, ou eventualmente uma alça intestinal e algum órgão adjacente, vamos dizer assim, bexiga, por exemplo, e a gente tem um orifício que acaba comunicando essas duas estruturas, que a gente chama de fístula. Tá? Então, existe essa comunicação entre duas alças intestinais, uma alça do intestino delgado, uma alça de... E aí varia. Varia muito da conformação, e a gente pode ter essa fístula, por exemplo, para a parede abdominal. Então, eventualmente, em casos mais dramáticos, a gente tem, assim, pacientes que, por algum motivo, começaram a notar a presença de secreção e fezes por um orifício no abdômen, por exemplo. Tá? É uma situação mais dramática, é mais complexo, raro. É mais raro, ainda bem, mas eventualmente essa doença que se chama fistulizante pode ocorrer. Isso é uma característica da doença de Crohn, diferente da retocolite, que tem uma predileção somente pelo cólon, então somente pelo intestino grosso, em extensões variáveis. Às vezes ela comete só o reto, às vezes é só o lado esquerdo, às vezes é o reto, o lado esquerdo, o lado direito. Isso varia a extensão, mas, né, por regra, é apenas o cólon. Então só pega o intestino grosso. E ela não tem essa tendência a fazer as estenoses. Em alguns casos, até a gente vê uma situação, né, uma certa evolução para um quadro de estenose, mas, enfim, isso é uma questão que a gente muitas vezes, né, tem que avaliar melhor. Mas, classicamente, não tem estenoses e não tem fístulas. Então, a retocolite fica, né, nessa diferenciação aí da doença de Crohn. Mas a repercussão para o organismo é sistêmica, pode ser das mais variadas formas, até a questão de pele. Exato. Então, a gente tem as manifestações essas de pele, né, que a gente fala, os principais é o pioderma gangrenoso, que é uma lesão ulcerada, feia, assim, uma lesão, realmente uma ferida, né, no termo mais coloquial. A gente tem o eritema nodoso, que seriam uns nódulos realmente, assim, dolorosos, mas endurecidos, que normalmente ficam nos membros inferiores, né, que também, né, a gente tem que levar em consideração. As manifestações oculares, basicamente uveites e episclerite, são classicamente o que o paciente tem que notar é o olho vermelho, alguma coisa de diminuição de acuidade visual, uma coisa para prestar atenção também, então aquele olho que não está conseguindo enxergar muito bem na crise do olho vermelho, é uma coisa que a gente leva sempre em consideração, e principalmente, né, as manifestações articulares, né, dor articular, especialmente em pequenas articulações das mãos e dos pés, e a dor articular do tipo axial, dor na coluna, então aquela dor nas costas que pode acompanhar essas doenças. Incrível repercussão. Repercussão sistêmica. E uma coisa que às vezes eu escuto os pacientes comentando, que como eu comentei aqui, na retocolite não faz estenose, classicamente, tem exceções, mas não faz estenose, não faz fístula e só pega o intestino grosso. E se fica com a ideia de que a retocolite ulcerativa é mais leve do que a doença de Crohn. É verdade, as pessoas têm essa... Mas a gente tem que sempre... É um mito, porque eu já tive casos de retocolites muito graves, e doenças de Crohn muito leves. Então, cada uma delas, dentro do seu diagnóstico, tem um espectro de leve, moderada e acentuada. Então, assim, não dá para a gente minimizar os efeitos de uma retocolite ulcerativa e daqui a pouco, né, acreditar que ela precisa de menos medicamentos ou de menos atenção, claro, de menos controle.
e no final das contas a gente, né, se perder e deixar uma retocolite que era moderada se tornar uma retocolite acentuada por, né, subestimar, né? Exato. Até porque eu imagino que existam subtipos, né? Claro, exato. Então isso tem que ser avaliado, né? Exato. E, doutora Luciana, a questão da prevalência da doença. A gente sabe que são pessoas jovens, né? Isso. O principal pico de incidência é em torno ali entre os 20 e 30 anos, né? Tem agora também, existe um outro pico um pouco menor, em torno dos 50 a 60 anos, mas basicamente é uma doença de paciente jovem, né? Então a gente tem visto um aumento de prevalência e incidência. Se a gente for olhar os estudos globais sobre a doença inflamatória intestinal, o Brasil está numa situação que a gente chama de aceleração de incidência. Então a gente tem cada vez mais pacientes fazendo o diagnóstico, um pouco por uma questão de acesso maior à saúde, mas muito porque realmente a doença vem se manifestando mais nos nossos pacientes, tá? Motivos para isso, a gente pode citar diversos, mas nenhum a gente tem certeza. Dieta mais ocidental, ultraprocessados, estresse, poluição, uma série de coisas, né? Então, todo país que está se ocidentalizando, ou está se tornando cada vez mais urbano, é um país onde as doenças, né, doenças inflamatórias e doenças autoimunes em geral, acabam aumentando. Então, isso é uma coisa sempre que a gente tem que levar em consideração. Mas o que a gente tem visto também, por exemplo, assim, a gente tem um estudo agora um pouco mais antigo, um estudo que compilou dados até em torno de 2021, e esse estudo mostra que a cada 100 mil habitantes, em torno de 100 pacientes, 100 né, habitantes possuem doença inflamatória intestinal, tá? Ou retocolite ou doença de Crohn. Então, é uma quantidade considerável se a gente for olhar. Fazendo as contas, a gente imagina que no Rio Grande do Sul a gente deva ter entre 9 e 10 mil pessoas portadoras de doença inflamatória intestinal, ou doença de Crohn, ou retocolite ulcerativa. Então, é uma quantidade bem expressiva de pacientes. E ainda mais se a gente considerar que o Brasil está nesse momento de aceleração de incidência, a tendência é só aumentar. Claro. A tendência é a gente ter cada vez mais E é uma doença que impacta no dia a dia, né? Das pessoas. Até gostaria que a senhora comentasse, assim, a questão da saúde emocional também desses pacientes. Muito, né? muito. A gente tem diversos casos, diversas situações de impacto dessa doença na qualidade de vida dos pacientes, né? Então, a gente sabe que os nossos pacientes têm uma incidência maior de depressão e ansiedade, né? A gente sabe que são pacientes jovens que quase que invariavelmente são pacientes saudáveis, então não tem outras comorbidades, então tem que viver aquele luto por perder o seu status de saúde. Então eu tinha uma saúde preservada, aquilo do adolescente, do adulto jovem, de achar que é imortal, que é, né, que é eterno, que nada vai acometer, e de repente tem uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença que vai precisar de tratamento, na maioria dos casos, para o resto da vida. Claro. Então esse impacto é muito grande. Fora que aquilo que a gente já comentou, assim, diarreia é uma situação que impacta bastante, dor abdominal é uma situação que impacta bastante. Eu já tive pacientes, por exemplo, muito, muito bem graduados na sua profissão, então, assim, com pós-graduação, com MBA, né, que poderiam alcançar posições, assim, né, muito altas em empresas. Claro. Mas que escolhem ficar em posições menores porque têm acesso ao banheiro. Olha tem uma possibilidade, porque não tem que viajar. Acaba sendo incapacitante. Acaba sendo incapacitante. Então, pacientes que não entram num avião, por exemplo. Então, tem muito dessa questão de impacto. Outra questão de impacto que a gente vê muito. As nossas pacientes mulheres, muitas vezes, escolhem não ter filhos. Se a gente vai olhar de taxa mundial, as mulheres com doença inflamatória intestinal têm uma taxa de, vamos chamar, porque o termo é fertilidade, menor do que a população que não tem doença inflamatória intestinal. Mas vai olhar por que essas mulheres não têm filhos. Não é porque realmente a doença impacta na capacidade delas terem filhos. Da fertilidade em si. Da fertilidade em si. Até eu não gosto muito desse termo. Mas ela impacta na vontade de ter filhos. Claro, com medo de transmissão da doença para os seus filhos, com medo de ter um desencadeamento da atividade da doença durante a gestação, com medo dos medicamentos, que já vou adiantar que a maioria deles é bem seguro na gestação, não dá para ter filhos, então, mas muitas vezes elas optam por não ter filhos, então imagina o impacto disso. E sobre o trabalho também tem um estudo muito interessante aqui do Brasil, que ele fala o quê? A cada 5 anos de trabalho, os nossos pacientes ficam, em média, 300 dias em benefício do INSS, de atestado. Então, a cada 5 anos, os nossos pacientes, eles trabalham 4 e ficam 1 ano de atestado.
Nossa, é muita coisa. Não, é um impacto grande. Imagina até para o mercado de trabalho. Sim, quer dizer, na hora de uma admissão até. Claro. Quando a gente fala em custos do medicamento, isso é uma coisa que não é levada em consideração. Mas, assim, a partir do momento que eu coloco um paciente em remissão, esse paciente contribui. Esse paciente trabalha. Esse paciente não precisa mais de benefício do INSS, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, teria que entrar também esse cálculo desse valor, né, na hora de imaginar o quanto que custa uma medicação. De fazer um investimento desse em saúde pública, para que essa massa cada vez crescente possa ter acesso para ter uma vida normal, uma vida assim, produtiva, próxima, né? do normal, claro. Vamos dizer, porque aí não tem porquê. Sim, e uma vida produtiva, né? Uma vida que a pessoa realmente contribua, uma pessoa que se sente, né? Isso é muito importante. Exato. E quando falamos em tratamento agora, a gente já pegando essa parte, né? Estamos falando apenas de medicamentos ou hoje existem estratégias mais amplas para devolver qualidade de vida, né? Essas pessoas. Infelizmente, o tratamento não medicamentoso isolado ainda não tem comprovação científica que consiga colocar o paciente em remissão, tá? Tem algum ou outro caso de paciente que tenha conseguido suspender a terapia, tenha ficado bem? Claro, todos nós, eu e todos os meus colegas temos esses casos de pacientes que entraram em remissão praticamente de uma forma espontânea ou ajustando alguma coisa de dieta. Mas é muito raro. Tem que ser casos mais leves, muito, exatamente, né? Então, e eventualmente a gente tem remissão espontânea da doença. Isso é uma realidade. Pode acontecer isso, tá? Mas, de novo, são infelizmente os casos mais raros. A nossa realidade é que a gente usa terapia medicamentosa, mas aí sim, combinadas com estratégias de estilo de vida. Tá? Essa estratégia acaba se congregando e se associa à terapia medicamentosa e tem um benefício muito maior. Aqueles pacientes que conseguem fazer esse tipo de terapia, de modificação de estilo de vida, e aí basicamente a gente está falando de dieta, a gente está falando de exercício físico, que é muito importante, a gente está falando de hobby, a gente está falando de estratégias de bem-estar, né? Saúde mental, tudo que vai fazer com que a pessoa se sinta bem. Isso associado à nossa terapia medicamentosa, esse paciente ganha mais, esse paciente entra mais em remissão. Então, essa parte é muito importante para nós, tá? Que a gente consiga congregar todas essas... Sim, não é só o medicamento, que a gente sabe que tem os biológicos, terapias-alvo, até gostaria que tu comentasses um pouquinho, as novas moléculas, né? Isso, é. Como a gente comentou ali no Clínicas, a gente tem um grupo de pesquisa muito forte, né? Que eu tenho coordenado. Esse grupo de pesquisa já existe desde 2012. Desde 2014 eu comecei a fazer parte desse grupo de pesquisa e eu coordeno esse grupo de pesquisa desde 2021. Então, a gente tem ali o desenvolvimento de diversos protocolos clínicos, né? Então, a gente acompanha esses pacientes com diversas novas medicações. Tá? A gente já participou, com certeza, de mais de 30 protocolos. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 12 protocolos abertos agora, então 12 recrutando. Claro que esses 30 não significam 30 medicamentos novos, mas vamos imaginar, tem uma medicação que foi estudada para doença de Crohn, ela também é estudada para retocolite, e aí agora, por exemplo, eu estou com esse estudo para crianças, entende? Então, às vezes é a mesma medicação em cenários diferentes, exatamente, mas que a gente tem essa, né, sempre a gente trabalha com medicamentos novos também. E a inovação é maravilhosa, né? A gente tem visto mecanismos de ação cada vez mais seguros, o que é uma coisa importante também para os nossos pacientes, porque, de novo, eu estou falando uma medicação que eu estou propondo para um paciente que ele use para o resto da vida. Então, uma medicação que, né, vamos parar e pensar para a gente e para os nossos filhos, o que a gente quer? Uma medicação que não vai causar eventos adversos, né? Claro, os efeitos colaterais, Efeitos colaterais, então uma medicação que o paciente consiga ficar usando por um máximo período de tempo. Medicamentos atuais, por exemplo, eu tenho alguns que têm uma taxa de perda de resposta de 20% ao ano. Então, eu tenho alguns... Imagina, a cada 100 pacientes que começam a medicação, no final do ano, só 80 ainda estão usando a medicação, porque a medicação pode funcionar. Então, esse também o objetivo de novos medicamentos, uma medicação que sustente mais tempo. Então, se eu estou falando de um paciente que começou com doença inflamatória aos 20 anos e, se tudo der certo, ele está... Né? E né, o meu objetivo é que ele chegue aos 100 anos, 120. Com certeza. Então, uma medicação que em um ano perdeu resposta também não é o ideal. Eu preciso de uma medicação que sustente 20, 30, 40 anos. Exato. Então, isso também é o objetivo dessas medicações, né? Que a medicação tenha uma sustentabilidade maior e uma medicação que consiga diminuir a questão de eventos adversos para esse paciente. Com certeza. Por isso a importância dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né?
doutora Luciana lá, e que façam com que esses pacientes tenham cada vez mais longevidade e qualidade de vida, né? Depois do intervalo, a doutora Luciana Harlacher continuará conosco para falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Não saia daí! Viver bem é confiar na ciência que salva vidas. Ann Hicks, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Ann Hicks. Unidade de Pediatria 24 horas. Unimed Porto Alegre, Shopping Total. E Ann Hicks, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Hoje eu estou conversando com a gastroenterologista Luciana Harlacher sobre as doenças inflamatórias do intestino, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Doutora Luciana, a inteligência artificial também começou a fazer parte da gastroenterologia. E agora se fala tanto, que não pode deixar de trazer para essa área, né? Como é que essa tecnologia auxilia no diagnóstico e no acompanhamento desses pacientes? Ainda a inteligência artificial ainda não está tão enraizada na nossa prática diária, mas a gente vê pelos estudos que tem cada vez mais ferramentas para nos auxiliar. Esse auxílio vem basicamente no diagnóstico. Então, como o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, não existe um critério único. Então, não é somente uma única coisa. É a combinação de achados da colonoscopia, com eventualmente achados da biópsia dessa colonoscopia, que a gente compila junto com achados da radiologia, por exemplo. Muitas vezes a gente faz ressonância, tomografia para ver o intestino delgado, o intestino fino do paciente. E tudo isso a gente acaba compilando e em algum momento a gente diz, ok, eu tenho elementos suficientes para fazer o diagnóstico de doença de Crohn ou de retocolite, né, ulcerativa nesse caso. A inteligência artificial muitas vezes vem nesse sentido. Então ele auxilia, né, para a gente conseguir ter ferramentas de diagnóstico. Lá no início eu comentei que a gente tem esses fatores de alarme, né, esses red flags que a gente chama. Esses fatores de alarme já têm aplicativos, enfim, que acabam compilando esses fatores. Uma coisa que vem, infelizmente não está ainda disponível, mas que vem mais para frente, é, por exemplo, hoje a gente escolhe uma terapia para um determinado paciente muito na tentativa e erro. Então, eu escolho uma terapia para o paciente, baseado em algumas características do paciente, mas vamos imaginar que eu tenho 5 opções terapêuticas que se encaixariam para aquele paciente, muitas vezes eu acabo optando, né, por uma delas. Exato. Tá? E nem sempre a gente tem o benefício daquela medicação. Todas as nossas terapias, elas funcionam em torno entre 60% e 70% das vezes. Então, em torno de 30% a 40% dos nossos pacientes não respondem àquela terapia. E existe uma ferramenta que se fala muito hoje em dia, é de tentar identificar características naquele paciente que façam com que ele se beneficie de uma determinada medicação, que se chama medicina de precisão. E aí a inteligência artificial acaba ajudando. Porque são tantos elementos que às vezes é difícil colocar a genética, algum marcador clínico, junto com algum outro marcador sorológico, marcador de fezes e tudo isso, né, para dizer, e daqui a pouco a gente tem ferramentas que nos digam assim, não, para esse determinado paciente, a medicação A é melhor. Né? Quer dizer, personaliza, né? Personaliza a medicina. Vai ser exatamente direcionado, vai ser assertivo o tratamento. É assim o que a gente mais vê de tentativas de inovação na nossa área. A gente ainda não está lá. Não temos ainda essa estratégia. Que daqui a quanto tempo? Eu gostaria que fosse mais cedo, mas ao mesmo tempo a gente olha para os nossos vizinhos assim, e vê que, por exemplo, a oncologia está buscando essa medicina de precisão também há muito tempo. Assim, qual o melhor quimioterápico para essa determinada neoplasia? Qual é o melhor marcador? E eles ainda... Então, assim, se estivesse conversando com um oncologista, que talvez ele ia reclamar da mesma coisa, gostaria que fosse mais cedo. Mais rápido. Mais rápido, mas que a gente ainda não chegou, assim, à totalidade de tudo que a gente pode. Mas o importante é que estamos avançando, tem um caminho, né? Tem um caminho. Outro aspecto bem importante da gente trazer aqui para os ouvintes é a alimentação, né? Que existe muita desinformação circulando na internet, né? E, afinal, quais são os alimentos que provocam a doença
ou eles apenas agravam as crises? Isso é muito complexo, sabe? Porque o que a gente tem de melhor, e assim, de novo, né, eu trabalho num ambiente super científico, Sim. Eu sempre vou, né, me basear em evidências científicas, o que a gente tem de artigos comprovando ou desmistificando muita coisa, tá? O que a gente tem de mais próximo do que seria uma dieta ideal para esses pacientes, tá? O que a gente tem de mais próximo é evitar ultraprocessados, tá? Ultraprocessados são aqueles alimentos que passaram, obviamente, pelo próprio nome, por diversos processos na indústria alimentícia, até chegar nas nossas prateleiras, tá? Então, de exemplo prático, são aquelas, assim, as bolachas recheadas, o alimento, assim, o salgadinho, aquilo que tem, vamos imaginar assim, aquilo que já vem pré-pronto, né? Então, tudo isso, todos esses alimentos, ele tem uma série de aditivos que são muito nocivos para a nossa saúde, não só para a doença inflamatória intestinal, para outras situações já foram identificados. Emulsificantes, então tudo aquilo que tem, por exemplo, num sorvete de uma qualidade mais inferior, tem muita quantidade de emulsificante que a gente sabe que acaba danificando o nosso trato digestivo. A questão de alguns tipos de corantes acabam também piorando. Então, assim, quanto mais ultraprocessados, maior a chance de desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. São estudos bem difíceis de se conduzir. Tá? Porque tu chegar para uma pessoa e dizer assim, me diz o quanto de ultraprocessado que tu consome ao longo de uma semana. Poxa, a pessoa vai ter que parar e pensar. Sim, Exato. E aí agora eu vou te acompanhar por 10 anos para ver se tu vai desenvolver doença inflamatória. Ou fazer uma amostra com pessoas que só vão consumir esses ultraprocessados. É muito complicado a gente conseguir desenvolver pesquisas nesse sentido. E fora que precisa de um número muito grande de pacientes. Mas por mais difíceis que sejam, já existem estudos populacionais sugerindo isso. Quanto maior a carga de ultraprocessado, maior a chance de desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. E um pouco menos, mas existem estudos também dizendo que os pacientes que já têm doença inflamatória intestinal, quanto maior o consumo de ultraprocessado, maior a chance de uma doença de mau controle. Aí cronifica. Cronifica, então. É uma situação que, assim, menos estudos, mas eles já existem, tá? O que se fala bastante, tem algumas dietas. Ultimamente, pelo que eu tenho estudado, a dieta dita mediterrânea seria uma dieta interessante. Tanto, né? É uma dieta super saudável, rica em ômega 3. Embora a suplementação de ômega 3 não faça tanta diferença nos nossos pacientes, o consumo de alimentos ricos em ômega 3 parece fazer mais diferença. Só que aí a gente traduz isso para uma situação de saúde pública e é uma dieta cara. Que não é o ideal, eu ia dizer, não é o acessível para as pessoas. Não, exatamente. Como é que eu vou dizer muitas vezes para os nossos pacientes que têm dificuldade de consumo, né, de compra muitas vezes, poder aquisitivo baixo e não consegue, que tem que comer salmão e azeite de oliva. E peixes, eu ia dizer, que é super difícil também o acesso, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, Exato. Né? Então, é uma realidade que, assim, né, a gente sabe que os estudos estão se direcionando para isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe das dificuldades. Mas o que muitas vezes a gente acaba, né, deixando de uma forma mais homogênea para todas as pessoas? O máximo possível de produtos in natura. Então, assim, é priorizar verduras, priorizar frutas, priorizar alimentos in natura. Então, priorizar mesmo as carnes, mesmo que seja carne vermelha, não precisa necessariamente comer, né, salmão todas 5 vezes por semana para ter um aporte maior de ômega 3, enfim, uma dieta saudável. Sim, com às vezes menos até vegetais, verduras, né? Quer dizer, desembalar menos. Desembalar mesmo e descascar mais, né? Exato. Isso que as pessoas falam bastante. Exatamente. Exato, isso ajuda bastante. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anrix. Unidade de Pediatria 24 horas. Unimed Porto Alegre, Shopping Total. E Anrix, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Neste último bloco do Viver Bem, eu continuo falando com a doutora Luciana Harlacher sobre as doenças inflamatórias do intestino. E, doutora Luciana, quando falamos em colonoscopia, muitas pessoas pensam apenas na prevenção do câncer coloretal, né? Qual é a importância desse exame para quem tem Crohn e retocolite? Vou dizer que é primordial, porque inicialmente ele nos permite o diagnóstico, né? O diagnóstico e também nos permite a biópsia,
justamente até para a biópsia fazer diagnósticos diferenciais. Existem outras doenças que também podem causar úlceras no intestino, doenças infecciosas, inclusive, então é muito importante a gente ter essa diferenciação no diagnóstico. E um outro fator é que a gente precisa muito da colonoscopia no acompanhamento da doença. Até alguns anos atrás, não se reconhecia tanto a importância da colonoscopia e se achava que poderia acompanhar um paciente somente pelos sintomas. O paciente não tem diarreia, logo sua doença está controlada. Mas a gente sabe que não é assim. Existe muita discrepância entre o que o paciente está sentindo e entre o que realmente tem, né, na sua colonoscopia. E essa discrepância tem alguns locais que falam em torno de 30% a 40%. Então, os pacientes, eles não sentem nada e a sua doença continua em atividade e fazendo tudo aquilo que eu comentei, de dano intestinal, de eventualmente evolução até para lesões displásicas, uma inflamação de muito longa data pode fazer com que o paciente desenvolva pólipos de intestino e eventualmente câncer de intestino. Então, uma inflamação que não foi controlada. Então, isso tudo nos faz com que a gente tenha uma regra. Começou a terapia, trocou terapia entre 6 meses, 1 ano aproximadamente, eventualmente até dá para negociar com o paciente 1 ano e meio, mas a regra é entre 6 meses e 1 ano fazer uma nova colonoscopia para ver como está o intestino. Nossa, esses dados que a senhora está trazendo são Exato. primordiais, né? A gente precisa do exame. E claro, depois de 8, 10 anos de doença, aí entra a questão de prevenção de câncer coloretal e a gente faz as colonoscopias de tempos em tempos para diagnosticar pólipos, enfim, todas essas questões. Esse acompanhamento é vital, né? Infelizmente, ainda existem pacientes que enfrentam dificuldades para conseguir medicamentos de alto custo, né? Exato. Essa continua sendo uma realidade no Brasil? Infelizmente é. O que a gente sabe, tá? Existe, infelizmente, uma disparidade entre aqueles pacientes que têm acesso à saúde suplementar, ou seja, o plano de saúde, e aqueles pacientes que só têm acesso pelo SUS, né? Os pacientes do plano de saúde têm uma vantagem porque o plano de saúde oferece muitas dessas terapias, as nossas terapias biológicas, né? Então, muito mais facilita de certa forma e a gama de opções acaba sendo mais ampla nos pacientes que têm convênio. No SUS a gente tem uma situação, né? Existe o protocolo PCDT, que a gente chama, né? Que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que é o que determina o que o nosso Ministério de Saúde vai oferecer para os nossos pacientes. Então, existe um protocolo que diz, eu vou dar a medicação A, B e C. Na retocolite ulcerativa, a gente tem uma situação um pouquinho mais favorável, tá? O nosso PCDT, ele determina que nós temos, de terapias avançadas, nós temos 3 opções. E 3 opções de mecanismos diferentes. Então, não é assim, vamos chamar de primo, não é um primo do outro. São 3 distintos. Então, eu tenho essas 3 opções. Gostaria de ter mais? Com certeza. Claro. Mas 3 opções ainda, muitas vezes, acaba suprindo a nossa necessidade. Na doença de Crohn, e esse protocolo da retocolite é de 2024, então tá, né, relativamente atual. A doença de Crohn tem uma situação bem complicada, porque o nosso protocolo é de 2017. Nossa. Faz quase 10 anos que a gente tem esse protocolo publicado. E de terapia avançada, ele só fornece 3 opções, e as 3 são do mesmo mecanismo de ação, então uma prima da outra. Então, muitas vezes o paciente falha uma, a gente tenta a outra, falha a outra, e não tem opção. Esse PCDT, ele já foi atualizado nos últimos... Desde 2023, ele vem nesse processo de atualização, mas ele ainda precisa ser publicado. E enquanto ele não for publicado no Diário Oficial, a gente não tem acesso a essas medicações. A gente está esperando. A última notícia que eu tive foi que ele seria publicado em julho. Nós já estamos quase no final do mês e não foi publicado. Então, a gente fica muitas vezes postergando, pede o paciente, volta daqui 2 meses, porque eu acho que vai publicar, e aí eu vou ter o acesso à medicação para ti. Imagina a atenção do paciente e de vocês, né? Exato. E, doutora Luciana, existe já uma movimentação pelas próprias associações também de pacientes, para que esse processo seja mais rápido? Existe tanto quanto a gente consegue fazer de pressão, né? Então, mas existe, todas as associações de pacientes acabam fazendo pressão, e em redes sociais se acaba, né, se tentando levar a conscientização disseminando essa necessidade de a gente ter essa atualização do PCDT, enfim, uma série de coisas, mas é um PCDT que ele vai congregar pelo menos 4 atualizações, e a gente acha que pelo menos uma delas está dificultando, digamos assim, né? Então, algum detalhe que ele um entrave ali, né? Que não está deixando ele ir para frente. E aí a nossa situação é que enquanto não publicar,
no Diário Oficial do documento, a gente ainda não tem acesso a essas medicações. Outra questão aqui, a gente já havia falado do exame, né, que a gente tem de colonoscopia, a dificuldade para fazer esse rastreamento, porque assim, praticamente os planos de saúde, a gente sabe que pelo SUS, às vezes pode demorar mais de 2 anos, né? Exato, e é o exame que acaba sendo primordial para a gente fazer o diagnóstico. Padrão ouro, né? Padrão ouro. No início do mês, a gente conseguiu trazer uma iniciativa do GDIB, né, que é a Organização Brasileira de Crohn e Colite, que foi um mutirão de diagnóstico de doença inflamatória intestinal. A gente fez um mutirão ali no Clínicas, né? Foi um sábado com 20 colonoscopias para diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, a gente conseguiu, né, pelo menos dar oportunidade para 20 pacientes, né, com sinais de alarme, que a gente tivesse essa tentativa de diagnóstico. A gente sabe que 20 ainda é pouco perto da quantidade de pacientes precisando. A demanda é muito maior, né? Existem algumas estratégias da indústria farmacêutica que dão alguns vouchers para os pacientes para conseguir a colonoscopia, mas aí precisa ser, claro, com pedido médico, com avaliação médica, então precisa dessa etapa inicial, né? E aí o médico identificando, né, o critério no paciente pode daqui a pouco tentar direcionar, mas é difícil mesmo. E esse teste FIT, que agora está começando a ser falado, né, que o Ministério da Saúde vai disponibilizar para o SUS, poderia me explicar um pouquinho? É uma vantagem que a gente vai ter, porque justamente hoje em dia, agora a gente está falando de neoplasia coloretal, né? De diagnóstico de não necessariamente de doença inflamatória intestinal. Porque o que acontece? O que a gente tem de melhor estratégia para investigar esses pacientes, para procurar pólipos, procurar lesões, né, pré-neoplásicas, então aquele pólipo, pólipo, falando de uma forma leiga, é tipo, eu chamo sempre para um paciente entender como se fosse uma verruga que o intestino cria. E muitas vezes, se a gente deixa elas, né, sem ali, elas podem virar uma neoplasia. Então, né, para que serve a colonoscopia? Serve para identificar esses pólipos e remover esses pólipos. Mas se a gente vai falar de uma questão de saúde pública, a gente não tem estrutura, e não é só o Brasil, vários países não têm a estrutura para fazer colonoscopia em toda a população acima de 45 anos, homens e mulheres. Não existe uma estrutura de colonoscopistas, de estruturas de centros de endoscopia, simplesmente não tem como fazer isso, porque são muitas pessoas. Então aí se criou, né, essa questão de algumas estratégias para afunilar um pouco, né, diminuir um pouco essa quantidade de pacientes que vai precisar do exame. E essa questão desse teste fecal é uma possibilidade, né, que ele é mais refinado do que o sangue oculto nas fezes, que era o que a gente tinha antes, mas que a gente ainda assim consegue fazer um teste fecal para conseguir identificar esses pacientes que têm um risco maior de terem pólipos, e aí esses pacientes sim a gente consegue encaminhar para a colônia. Até para essas pessoas poderem ter mais acesso, né? Claro. Doutora Luciana, neste momento o Hospital de Clínica está recrutando voluntários, né, para 2 estudos clínicos. Quem é que pode participar e como é que essas pessoas podem buscar a informação? Isso, em todas essas dificuldades que a gente comentou, né, de dificuldade de acesso, dificuldade de ter a medicação, dificuldade de diagnóstico, às vezes o que a gente consegue auxiliar o paciente é justamente na pesquisa clínica, né. Como é que funciona essa questão de pesquisa clínica? É uma forma, são medicamentos em estudo ainda, então são medicamentos considerados experimentais, mas eles são medicamentos que já passaram por outras etapas de investigação, então eles já são considerados seguros e já são considerados eficazes, tá? A gente só vai para últimas etapas, para grande quantidade de pacientes, uma população grande, para realmente a gente graduar o quanto que tem de eficácia essa medicação. Então, não é, assim, um tiro completamente no escuro. Exato, é importante a gente ressaltar isso para os ouvintes. Às vezes, eu estou sendo cobaias. Não. Então, para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo, as grandes novidades do mercado dos últimos anos, que a gente fala, nossa, uma medicação nova. Eu tenho pacientes no Clínicas que já estão usando essa medicação há 5, 6 anos. Justamente porque é uma medicação que eu já consegui ofertar para eles em protocolo de pesquisa. Olha só. Então, muitas vezes, assim, meus colegas vêm me perguntar assim, qual é a principal característica da medicação? Porque eu já tenho experiência com essa medicação faz 5 anos. Perfeito. Então, é uma coisa que é uma vantagem para nós e eu consigo ofertar isso para os nossos pacientes. Mas, basicamente, não precisa ser paciente do Hospital de Clínicas, então pode ser paciente com diagnóstico de doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Critérios principais, né? Claro que cada estudo tem o seu detalhe. Eu estou recrutando pacientes tanto pediátricos, então a partir dos 2 anos de idade com doença de Crohn,
até 18 anos de idade. De retocolite ulcerativa eu tenho um protocolo que é de 16 a 18 e eu tenho vários protocolos que são para pacientes acima de 18 anos, tá? Precisa estar com a doença em atividade. Então, naquele paciente que se acertou com a medicação e está em remissão da sua doença, esse é um paciente para a gente manter com a medicação. Claro, que são funcionou. Os que estão em crise, não. Os que estão em crise são aqueles que são candidatos para fazer, né, parte de um protocolo clínico. Existem alguns critérios de exclusão, tá? Vou citar só 4, vamos chamar assim, dos principais. No caso da doença de Crohn, por exemplo, precisa ter doença que eu alcance com o aparelho da colonoscopia. Não pode ser uma doença só de estômago, por exemplo, ou que seja uma doença só... Tem que ter alguma doença que seja de cólon ou delgado distal, assim. Então, em atividade. Em atividade, exatamente. Precisa ter em atividade e um grau, né, considerável de atividade. Pacientes que vivem com HIV, muitas vezes são excluídos dos protocolos. É uma pena, porque às vezes os pacientes estão super bem controlados, a imunidade está preservadíssima, mas ainda assim são excluídos dos protocolos. Pacientes com neoplasia, com câncer recente, muitas vezes são excluídos. Pacientes com transplante, né, transplante prévio também, são pacientes que são excluídos. Então, tem alguns detalhes, assim, que, claro, não tem como aqui dizer todos os critérios de inclusão e exclusão de todos os estudos, mas são os principais. Mas, basicamente, estando em atividade e já tendo utilizado alguma medicação, eu não posso também, né... partir do zero. Partir do zero, como primeira medicação, já ir para uma medicação já experimental. Já teria que ter um diagnóstico. Um diagnóstico, a maioria dos protocolos pede um diagnóstico no pelo menos 3 meses e já ter tentado alguma medicação. Tá? E assim... E ali ele vai receber, o paciente, a medicação, que a gente sabe que é muito cara, de alto custo. Exatamente. Né? E o acompanhamento recebe o acompanhamento. Ele recebe o acompanhamento, né, médico, recebe alguns exames de sangue, aqueles que são necessários para, né, acompanhar o andamento da medicação e o andamento da doença. Colonoscopias periódicas. Alguns estudos, eles nos permitem também fazer ecografia intestinal, né? É bem interessante esse exame. É realmente uma ecografia que permite ver a espessura do intestino, o quanto que está melhorando essa espessura, o quanto que a inflamação está melhorando, está diminuindo. Então, tem alguns protocolos que fazem essa avaliação. E uma coisa importante também da gente posicionar é que, primeiro, eu não preciso que o paciente tenha sido experimentado a todas as opções terapêuticas para daí entrar no protocolo de pesquisa. Então, se o paciente falhou a uma única medicação, já é um paciente candidato. E às vezes eu recebo a pergunta, mas por que eu vou entrar num protocolo de pesquisa se eu tenho, por exemplo, 3 opções pelo SUS ainda para experimentar? Esses protocolos, eles têm um momento de recrutamento que abre, então aí eu posso colocar o paciente na pesquisa, mas chega um momento que quando a gente alcança o N necessário, o número necessário de pacientes, esse protocolo fecha. Então o protocolo não é disponível 100% do tempo. Com certeza, não é ad eterno. Não é ad eterno, enquanto que o SUS sempre vai estar lá. Com certeza. Então, essa é uma opção, muitas vezes a gente posiciona a terapia de pesquisa antes de esgotar as possibilidades do SUS. Perfeito. Porque daqui a pouco, se eu esgoto as possibilidades do SUS em algum determinado paciente e eu tenho uma situação em que eu não tenho nenhum protocolo aberto para aquele paciente naquele momento, eu fico sem opção terapêutica. Então, muitas vezes a gente posiciona isso, né, antes de esgotar as terapias, eu tentar uma terapia... trazer essa explicação. Exato. Então, muitas vezes a gente reserva o medicamento do SUS para um outro momento, né, e acaba utilizando a terapia, né, do protocolo clínico mesmo, né? Doutora Luciana, a gente tem um quadro aqui que é o Dica do Especialista, que é um espaço que os nossos convidados deixam orientações práticas para a população, né? E eu gostaria que a senhora, para finalizar, né, deixasse algumas dicas para os nossos ouvintes que há meses convivem com alterações intestinais, com diarreia, dor abdominal, outros sintomas. E ainda pensa, isso faz parte da minha rotina, comi alguma coisa, e quer dizer, aquilo se repete. Isso. Não deixe os sintomas se tornarem corriqueiros, assim, não minimize os sintomas, assim. Se tem alguma perda de qualidade de vida, se está incomodando de alguma forma, se é um sintoma que não é o padrão, procure atendimento.
A gente falou de diversas dificuldades, a gente falou de dificuldades de acesso, mas enfim, quanto mais cedo uma pessoa chegar até essa procura de uma unidade de saúde, mais cedo vai ser feito esse diagnóstico. E uma outra coisa que é importante, mesmo, vamos dizer, condições que não sejam inflamatórias, que sejam funcionais, como síndrome do intestino irritável, é uma condição que não é progressiva, é uma condição que não leva... É perda de qualidade de vida, mas não aumenta o risco de câncer, nem nada disso. Mas muitas vezes as pessoas acham, não, isso é só porque eu fico nervosa e acabo tendo diarreia. Mas isso também tem tratamento. Claro. E também a gente consegue oferecer uma melhora de qualidade de vida em todas as situações. Então procure o diagnóstico. A gente pode estar falando de uma situação mais grave, a gente pode estar falando de uma situação mais leve, mas todas elas a gente tem como tentar oferecer um tratamento e melhorar a qualidade de vida, não tem porquê. Claro, devem ser investigadas. Com certeza. Hoje em dia a gente tem medicações para variados tipos de doença. Para diversas situações. E tem que investigar. SUS também, né? As pessoas demora, mas a gente consegue. Isso. Doutora Luciana, muito obrigada por aceitar o convite, vires aqui. E um grande ganho aqui para os nossos ouvintes sobre as doenças inflamatórias intestinais, né? Te agradeço muitíssimo teres vindo aqui. Não, eu que agradeço, imagina. Eu fico à disposição para qualquer questão mais que surja aí. Espaço sempre aberto aqui. Perfeito, muito obrigada. A mensagem que fica é que sintomas persistentes não devem ser simplesmente normalizados. Buscar avaliação médica no momento adequado pode fazer toda a diferença para o diagnóstico, o controle da doença e a qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigada também a você, ouvinte, pela audiência e pela companhia. Se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou deseja rever este conteúdo, ela ficará disponível na íntegra no Spotify e no YouTube da Rádio Guaíba. Viver bem é confiar na ciência que salva vidas. Ann Hicks, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Um excelente fim de semana e até o próximo Viver Bem Guaíba. Na mesa de áudio, Luciano Vargas, na equipe técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti.